E aí, pessoal, Pastor Raul aqui de novo. E mais uma vez eu vim comentar um assunto que não é o tipo de assunto que nós gostaríamos de comentar. Mas como vocês estão mandando, me perguntando, como vocês estão interessados no assunto, eu vou dar uma opinião segundo a palavra de Deus, a opinião que nós cristãos vamos dar de acordo com o caso, porque envolve uma mulher que é uma cristã notável, né? Notável em que sentido? É uma pessoa proeminente no mundinho gospel, entendeu? E que agora teve o desfecho da situação dela. Isso mesmo, pastora Flor de Lis. Me sinto até mal em falar pastora, né? Mas estão dizendo aí ex-deputada, ex-pastora, ex um monte de coisa. Foi foi o semana passada, né? Foi o julgamento dela, onde ela foi condenada a nada mais nada menos do que 50 anos de prisão pela morte do marido dela, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar, a gente vai aproveitar para a gente entender um pouco sobre, né, tudo isso. Nós vamos procurar entender como cristãos o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tipo de ação dela. Eu não vou me pronunciar a respeito se foi justa a condenação, se não foi justa a condenação, porque para isso nós temos a Justiça da República Federativa do Brasil, e a República Federativa do Brasil tomou a sua decisão, então existe uma lei a ser cumprida. O que nós vamos conversar é a respeito da palavra de Deus, a respeito da situação de Flor de Lis, sua família, tudo o que aconteceu e e o que serve para a gente um alerta a respeito da Igreja de Cristo. Então vamos lá para o Logos, porque eu preparei um estudo, eu aperfeiçoei um estudo que já existe. Aqui tem um card, em algum lugar aqui em cima vai aparecer um izinho com um card, onde vai estar o quê? Onde vai estar o link para o vídeo anterior, quando ela foi acusada formalmente sobre o problema. Então esses vídeos se completam, tá bom? Aquele lá foi quando ela foi acusada e agora é quando saiu a sentença dela. Então vamos para o estudo, vamos lá para a tela do Logos, vamos conversar. Então aqui está a tela do Logos Bible Software e aqui o estudo que eu preparei para vocês. Primeiro vamos ver o que aconteceu, tá bom? A ex-deputada federal Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. Quanto dá um terço da pena? Se eu não me engano, se ela cumprir um terço da pena, se tiver algum advogado aí, eu estiver falando errado, me corrija, por favor, deixa a tua opinião aí nos comentários. Se eu não me engano, se ela cumprir um terço da pena com bom comportamento, ela sai. Ela sai. Mas se nós dividirmos 50 por 3, vai dar mais de 10 anos, ou seja, ela vai ficar mais de 10 anos presa. Olha só. Então, ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. A pastora, tomo cuidado de colocar entre parênteses, foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. A filha biológica de Flor de Lis, Simone dos Santos Rodrigues, foi condenada a 31 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, se dividir por 3 dá 10 anos também, ou seja, as duas vidas acabaram, né? Ah, mas a vida do pastor Anderson também acabou. Sim, mas a gente está dizendo como a consequência do pecado vem, né? Foi condenada a 31 anos e 4 meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada. Os filhos adotivos, né, foram inocentados, assim como a neta biológica Rayane dos Santos. A decisão foi tomada pela terceira vara criminal de Niterói após 6 dias de julgamento em júri popular. O julgamento começou na segunda-feira, 7 de novembro, e se estendeu por 7 dias, sendo presidido pela meritíssima juíza, né, Neares dos Santos Carvalho Arce. O último dia de sessão durou 21 horas. Anderson foi morto a tiros na garagem de sua casa em junho de 2019, na cidade de Niterói. A ex-deputada está presa desde agosto de 2021. Lembrando que esta notícia eu
tirei de onde? Da Jovem Pan News, tá bom? A Jovem Pan News fez nos brindou com essa notícia. E aí fica a pergunta, o que a gente tira desse episódio? O que a gente tira disso? Primeiro, pessoal, muitos me condenam porque eu não me espanto com as coisas maldosas que o ser humano é capaz de fazer. Por exemplo, eu tenho nojo do que Stalin e Lenin Mao fizeram. Mataram mais de Fidel, mataram mais de 100 milhões de inocentes, muitos de fome. Mas eu me espanto com o que eles fizeram? Não, não me espanto nem um pouco. Esse é um X. Por quê? Porque o ser humano, ele é pecador, ele é ruim por natureza. Se não tiver o gatilho do Espírito Santo que o impeça de cometer o mal, ele vai cometer. E a diferença é o quê? As pessoas que se colocam como cristãs e dão vazão sempre para a sua natureza pecaminosa. O ser humano, ele escorrega, o ser humano salvo, o ser humano que tem o Espírito Santo, ele vai escorregar, ele vai pecar aqui e ali e vai viver a consequência do seu pecado. Agora, o apóstata, ele vive no seu pecado. Ele não escuta, ele não tem o limite do Espírito Santo. E aí, a situação real do ser humano é ser um pecador. Tem um salmo que apresenta um raio-x perfeito da situação humana. É o Salmo 53, são 5 versículos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um que faça o bem. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come o pão? Eles não invocam a Deus, tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Antes da gente entrar especificamente no caso da Flor de Lis, vamos a algumas conclusões importantes. A palavra de Deus é clara quando nos diz que todos somos errados e pecadores. Repito, todos nós. Então não existe pecadinho e pecadão. Se você quebrar um mandamento, você quebrou toda a lei. Você quebrou todos os mandamentos. E isso é uma coisa importante que nós temos que entender. Então, Flor de Lis errou. Nós erramos todos os dias, por pior que seja. Ah, mas você está defendendo uma criminosa? Não, eu não estou defendendo uma criminosa. E vocês vão ver aqui o que eu vou dizer sobre ela. O lugar de um criminoso é cumprindo sua pena, colhendo a característica do seu pecado. Mas a gente tem que entender que não somos nós que vamos julgar. Para isso existe a justiça. Para isso existe Deus no final dos tempos, tá? Então, é para a gente baixar um pouco a bola e aprender com a situação dessa senhora. Isso poderia servir como um atenuante, mas não serve, pois o servo de Cristo, mesmo ao pecar, é chamado ao arrependimento e realmente se arrepende. Aqui estamos falando de um arrependimento verdadeiro, que nada tem a ver com o teatro para escapar da consequência do pecado. Pastor, o senhor acha que a Flor de Lis se arrependeu? Não sei. Não tem como a gente saber. Ah, mas a gente viu que ela estava de cabeça baixa, a gente viu que ela estava triste. Nós vimos tudo isso, pessoal. Agora, ela realmente se arrependeu perante Cristo, e Cristo a perdoou, como uma cristã que comete um erro e pede perdão a Deus realmente arrependida para não cometer mais aquele erro. E mesmo assim, vai viver a consequência terrena daquilo que ela fez aqui? Ou será que era apenas um teatro para que a pena fosse mais branda, uma instrução dada pelo advogado? Nós não vamos saber nunca disso. Nós não vamos saber disso nunca e nem é nossa função saber disso. É ela e Deus. Ela vai se colocar perante Deus. Mas agora ela vai colher os frutos daquilo que ela cometeu de errado. Quanto ao arrependimento verdadeiro e pagamento de pecados, a gente já falou sobre isso semana passada, no caso da morte do Guilherme de Pádua. Exatamente, eu vou deixar no fim desse vídeo o card para você ir lá e para você assistir o vídeo da semana passada e nós vamos entender um pouco a respeito do arrependimento. Agora, o que acontece? Nós aprendemos muito quando
quando a Bíblia nos mostra situações onde Deus dá uma instrução e o ser humano, do alto da sua impertinência, daquele filho que acha que manda, que é mais inteligente do pai, daquele servo que acha que é mais inteligente que o mestre, quando nós todos, olha, não estou falando nem dela, estou falando de nós todos, quando nós todos achamos que a nossa forma de fazer as coisas é mais perfeita do que a de Deus. Eu trago um exemplo aqui claro para vocês. Em Êxodo 3,18, o Senhor, desculpem aqui, que eu digitei isso aqui a milhão para poder fazer o vídeo para vocês. Em Êxodo 3,18, o Senhor explica certinho como Moisés deveria agir em seu encontro com Faraó. Ele deveria ir com os anciãos do povo, ele deveria falar num tom de voz de respeito ao Faraó. Aí em 5:1 a gente vê que ele faz diferente, ele vai só com Arão, ele fala lá, não, Deus mandou deixar ir lá. E o que ele conseguiu com isso? Consequência. O quê? Faraó olhou e falou, bom, além de eu não deixar ir, agora é para tirar a palha para eles fazerem o tijolo, e ó, eles vão ter que entregar a mesma meta de palha de tijolo. Então a gente tem que entender que o começo do erro de pessoas como a Flor de Lis é o quê? É achar que a sua maneira é melhor. Achar que a sua maneira é melhor do que a instrução clara que Deus dá ao seu povo. Então, ela foi chamada para realizar um trabalho. Ela já erra colocando sobre si um título que não é um título que sirva para mulher, de pastora. Ah, mas ela fez sucesso. Ah, mas o ministério dela foi enorme. E agora? Quantas pessoas estão desgarradas por causa do falso testemunho, porque não se apegavam à cruz de Cristo, apegavam num ministério de fogos de artifício e ganhos terrenos. E tinham ali como exemplo, como idolatria, uma pessoa, e não o próprio Cristo, como seu Deus Todo-Poderoso. Olhem o problema. Por quê? Porque não era feita como o Senhor disse para fazer. E olha, não é nem o problema do pastorado feminino, que nós não vamos discutir aqui. Aqui também eu vou pôr o card aqui em cima para vocês, do Nascido ESC, onde eu explico sobre o pastorado feminino, porque mulher não precisa e não tem ministério ordenado. Entenda, não estou dizendo que a mulher não é importante no serviço cristão. Pelo contrário, tão importante que o Senhor mesmo abre as portas para o ministério feminino. O X da questão é o ministério ordenado, certo? Então nós temos isso, quando o homem desobedece o ser humano. Então quando a coisa começa errada no início, ela vai progredir errado. E hoje, a Igreja de Cristo, quando a gente vê a Igreja de Cristo, a gente vê que a igreja é encarada como um estabelecimento comercial, como qualquer outro. O termo serviço cristão é encarado da maneira mais deturpada possível. Serviço cristão é a gente servir na igreja. Hoje, serviço cristão é a empresa que foi aberta em nome de Cristo. A pessoa vai ao templo, participa de uma palestra motivacional ou um show e chama isso de culto. E muitas vezes paga isso porque ele é exigido. Outra visão é a igreja encarada como uma associação ou clube, encarada como um grupo social. A pessoa faz parte daquele clube e aquilo é o que importa. Onde não se importa o que prega. Se prega-se idolatria, se prega-se o erro, se prega-se o culto à personalidade. Eu pus para o Samuel assistir um vídeo que está na internet sobre o Tim Tones. Glória, Tim Tones, glória, Tim. O Samuel ficou estarrecido, meu filho, numa música que dá glórias a um ser humano. E muitos crentes hoje, quando ouvir aquela música, vão ficar revoltados. Mas se eles olharem as denominações, as igrejas que eles fazem parte, eles vão ver que eles estão agindo da mesma maneira, dando glórias ao ser humano. E uma grande representante desse tipo de ministério foi a dita pastora Flor de Lis. Porque a igreja é transformada numa empresa, uma associação que fornece um serviço, onde a pessoa entra por aquela porta. Ah, na escola bíblica dominical na escola das crianças não tem tablet para as crianças, então eu vou para outra que tenha. Percebe como o importante não é o que ensina, o importante é o fogo de artifício, é a alegoria.
é o acessório. Outra visão, trocando em miúdos, vemos a igreja onde essa é tratada como um negócio, idealizado para entreter uma clientela consumidora, que escolhe o conteúdo que mais lhe agrada como se tivesse com o controle da Netflix na mão. Quem não escutou a frase, não me identifiquei com aquela igreja? Ou seja, encaram a igreja como uma empresa que presta um serviço e tem que prestar o serviço de acordo com o que ela quer, como a pessoa quer. Você percebe que não existem lobos e ovelhas nessa relação? Onde eu quero chegar? Sim, a Flor de Lis estava errada. Ela transformou o ministério de Cristo em uma troca, em um toma lá da cá. Sim, mas quem a procurou buscava isso, buscava o próprio umbigo, não buscava servir a Cristo. Não buscava ir numa igreja e falar o quê? O que eu posso fazer por esta igreja? O que eu posso para pregar o evangelho? E eu não estou falando de igrejas pentecostais só, não. Igreja reformada. Nós vemos as pessoas chegarem, eu sou de tal denominação, bate no peito. Aí tem eleição para presbítero? Não, eu não posso. Eu não posso. Não, se não for para eu fazer direito, preferível não fazer. O cara fica domingo babando no travesseiro o domingo inteiro. Reunião de presbitério é uma vez por mês. E o cara tem a pachorra de falar que não pode. Chama ele para ir para um churrasco para você ver. Então, pessoal, se você é pentecostal, até neopentecostal, não se sinta ofendido com o que eu estou dizendo. Eu estou trazendo o aprendizado para a gente aprender com os erros dessa mulher. Aproveitar que uma situação horrível dessa chama atenção para a gente se entender como cristãos, para a gente não ter a mesma vida que ela. Porque se nós agirmos como ela, o nosso fim vai ser o mesmo ou pior que o dela. Não me identifiquei com aquela igreja. Ou seja, encaram a igreja como uma empresa que presta um serviço. Como se essa postura dos membros já não fosse condenável o suficiente, a gente tem o comportamento dos próprios líderes. Vemos líderes criando ministérios como empresa. Utilizam de estratégias de marketing altamente persuasivas para gerar faturamento, para cumprimento de meta, para abrir unidade. Por quê? Pregando um falso evangelho antropocêntrico, voltado para o homem, voltado para as maravilhas, voltado para o ganho daqui, que nem o Macedo, um dia eu vi o vídeo dele. Você tem que falar para Deus. Você tem que falar para Deus que as maravilhas vão vir no porvir. Você tem que falar para Deus que você não quer, que eu quero o bem bom agora. Então esses líderes, eles implantam, eles criam todo tipo de novidade para atrair as pessoas e atraem as pessoas para um local sem conteúdo. E não há arrependimento, a gente não se coloca no nosso lugar, a gente continua fazendo todas as humanidades que nós fazíamos antes. E aí que entra a questão da Flor de Lis. Toda vez que a igreja é desviada da sua função correta, que é levar a boa nova, o resultado é simplesmente terrível. Olha o que aconteceu. A igreja de Roma era uma igreja como qualquer outra. Ela juntou riqueza, ela dominou sobre as outras, que eram nos moldes bíblicos. Então havia uma igreja em Jerusalém, uma igreja em Corinto. Todas elas eram ligadas através da palavra. No momento em que veio o ganho, no momento em que o bispo de Roma olhou ali, que em vez dele dormir no chão, na pedra gelada, ele podia dormir em cama fofa e lençol de seda, que em vez dele pegar e fazer um jejum, mortificar a carne dele, ele podia pegar, encher o nariz de carne, de boa carne suculenta. Olha o que se transformou a igreja. Daí, para ele vender saída do purgatório por dinheiro, foi isso. Ó. Igreja é um lugar de serviço. Em vez de buscar um clube ou uma igreja que lhe agrade, a igreja é uma comunidade para ensinar o evangelho onde servimos a Cristo. Ah, pastor, não estou gostando da minha igreja. O que o senhor acha? Qual que eu vou, A ou a B? Ué, o que você tem para fazer na tua igreja? O que mais me aparece é o crente, o craque crente, que vira para mim e fala, meu pastor não me dá oportunidade para pregar. Você vai ver, o cara não participa de uma EBD, o cara nunca ajudou a colocar a cadeira da igreja no lugar, ele chega, ele senta ali, não olha, não cumprimenta ninguém, vai lá, aí vira para o pastor e fala que quer pregar.
Não ajuda a obra social da igreja, não ajuda nas irmãs de oração, não participa do grupo de homens, tem evento na igreja, ele não ajuda. E detalhe, pregar tem que ser só no culto de domingo à noite, porque tem mais gente na igreja. Se pedir para ele ir lá e dar aula na escolinha, ele não admite, porque acha que ele vai cuidar das crianças ramelentas da igreja. Então, parafraseando Kennedy, né? Kennedy disse: não diga o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, não pergunta o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Então, no caso da Flor de Lis, a gente está cansado de saber que é o quê? A sua depravação. É a depravação dela. No momento em que, em primeiro lugar, ela deixou de fazer as coisas de acordo com as orientações do Senhor. Ela se colocou como líder da igreja, ela tratou aquele ministério como uma empresa, onde o dinheiro substituiu Cristo. No momento em que o dinheiro substitui Cristo, o que acontece? Fala para mim, você sabe. A luta deixa de ser para pregar o evangelho aos perdidos e a quem precisa, e passa a ser a luta pelo dinheiro, pelo poder, pelo controle. Porque isso alimenta a carne. E aí quem passa a reger o ministério é a carne. Aí o que acontece? Começam a juntar, começa a virar uma empresa, começa a vir a ganância, começa a vir a fome das coisas da carne. E aí ela começa a olhar, começam atrás de coisas que não condizem a um cristão, porque falaram coisas bárbaras a respeito dela e do marido. Coisas que muitos mundanos aí de fora, citando a pastora Noyadir, né? Mundanos. Que muitos não convertidos aí fora não fazem. Por quê? Porque o centro se tornou o dinheiro, o prazer e o poder que esse dinheiro trazia. Aí ela já se candidatou a deputada, já virou deputada, já tinha o poder, já misturou a questão eclesiástica com o poder temporal. Ou seja, quando a coisa começou a ficar errada, ela só evoluiu. No momento em que ela passou a olhar, peraí, eu sou a cara do ministério. Como que o dinheiro fica na mão do meu marido? Esse marido que já tinha outra, ela que parece que já tinha outro, já estava uma bagunça. E aí, como é que fica? Aí começou a ter a briga por poder e aí acabou no que nós acabamos de ver. Ela sendo condenada a 50 anos de prisão. E a filha, 30 anos, a mais de 30 anos. Mas ela mais de 50 anos e a filha mais do que 30 anos. Então não adianta. Quando a igreja deixa de olhar para Cristo, é muito mais do que uma pessoa, do que uma mulher. Mas quando a igreja deixa de olhar para Cristo, deixa de se quebrantar, deixa de pregar a palavra da salvação, deixa de pregar a palavra da graça, da fé, a palavra de Deus verdadeira, a tendência é afundar. Então a moral da história que nós tiramos daqui é o quê? Que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de erro. E infelizmente, até nos meios que nós entendermos ser meios bíblicos, meios onde nós achamos que encontramos a palavra de Deus, nós vemos o erro. E pessoal, aqui nós estamos vendo a implosão de uma torre de Babel, de um falso ministério cristão. Mas dentro de verdadeiros ministérios cristãos, nós continuamos errando, nós continuamos fazendo errado. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida em primeiro lugar, antes de nos preocuparmos se ela vai cumprir pena ou não, vamos olhar para a nossa vida e vamos ver o que nós estamos fazendo errado no serviço ao Senhor. Vamos tomar o que aconteceu com ela como um exemplo de como não devemos agir. Coloque-se à disposição. Faça a pergunta lá na igreja que você está. O que eu posso fazer para servir a essa igreja, a servir a Cristo nessa igreja? Precisa de alguém para lavar o banheiro? Eu posso lavar o banheiro? Eu vou. Existe alguém para a necessidade de oferta? Eu tenho dinheiro para ofertar? Eu vou ofertar. Precisa de alguém que fique na porta para receber as pessoas que chegam no culto? Então se coloque à disposição. Precisa de gente para evangelizar? Coloque-se à disposição. Precisa de alguém para diaconato? Coloque-se à disposição. Vamos ter a Igreja de Cristo como prioridade. Porque se a gente colocar a nossa carne como prioridade, é esse resultado que nós vamos ter. Amém? Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça, quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Não quer nunca mais ser enganado por aqueles que pregam um falso evangelho?
Aqui na descrição tem um link bonitinho para você se inscrever no nosso Bacharel Livre em Teologia, tá bom? Lá você vai conhecer a palavra de Deus e vai estar seguro contra esses falsos profetas, contra esses evangelhos de alimentar a carne, tá bom? Então, ó, link está aqui, curso com desconto para você. Deus abençoe tua vida. Até semana que vem.